descobri a história emocionante de uma mãe abandonada e a surpreendente redenção de um fazendeiro. Era uma manhã ensolarada em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Maria, uma mãe solteira de 30 anos, acorda antes do sol raiar. O cheiro do café recém-passado invadia a casa simples onde morava. Era quase a única alegria que sabia preparar. Pedro, seu filho sonhador de apenas 8 anos, ainda dormia, envolto em seus sonhos de fazendas e aventuras. Maria observava seu menino de olhos brilhantes e um sorriso que escondia o peso de uma vida cheia de desafios. Desde que o pai o abandonou, ela se tornara tudo para ele: mãe, pai, amiga. E por amor, lutava todos os dias para que nunca lhe faltasse nada. No trabalho na casa do fazendeiro Carlos, um homem cujas ambições superavam qualquer limite, Maria se via em uma luta constante contra os olhares de desprezo das pessoas da cidade. Enquanto limpava os espaços luxuosos da fazenda, lembrava-se das histórias que contava a Pedro: fazendas cheias de vida, grandes horizontes, animais saudáveis e felizes. Acreditava que cada palavra poderia moldar sonhos e realidades. Certa manhã, tudo mudaria. Carlos chegou à propriedade com o olhar vazio, as rugas em sua testa mais profundas do que o normal. "Minha fazenda está em crise", disse ele, quase sem emoção. As safras tinham minguado e seu império estava ameaçado. Em meio à sua frieza, uma ideia começou a germinar. E naquele momento, Maria decidiu se abrir. "Eu sei sobre cultivo e manejo, posso ajudar." A incredulidade tomou conta de Carlos, mas a necessidade falou mais alto. Era uma proposta inusitada, mas o que Maria trazia consigo era esperança. Esperança para ambos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias foram passando, e à medida que o trabalho na fazenda se intensificava, Maria descobriu mais do que apenas a terra e as plantações. Com cada colheita, Carlos parecia se aproximar mais dela, revelando um lado vulnerável, longe do fazendeiro ambicioso que todos conheciam. Mas no fundo de seu coração, Maria sabia que segredos do passado estavam prestes a vir à tona. Ela encontrou documentos antigos em um canto esquecido da casa, relatos de injustiças cometidas sob as regras cruéis de sua família. Aquilo a atingiu em cheio. Mulheres como ela, que lutaram em vão enquanto se viam arrastadas pelos erros alheios. O dilema a consumia. Ela poderia construir uma nova vida com Carlos ou lutar pelas vozes daquelas que, sem dúvida, também sonharam um dia em ter suas próprias fazendas. O peso do passado começou a pressionar sua consciência, e Maria se viu em uma encruzilhada. A tensão aumentava a cada dia, e quando Maria decidiu falar, Carlos admitiu seus medos, abrindo-se como nunca havia feito antes. Contudo, o passado era traiçoeiro, e em meio a essa frágil aliança, uma figura inesperada surgiu, trazendo novas verdades que ameaçavam desmoronar tudo. O que essa pessoa desejava? O destino de Maria e Carlos estava prestes a dar uma guinada inquietante. Entraria em cena a justiça, mas a que preço? Maria sentiu uma pressão crescendo. Sua coragem seria suficiente para enfrentar os dilemas que se aproximavam? O futuro deles estava prestes a se revelar em meio a revelações e decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. As semanas se passaram como uma tempestade silenciosa, com nuvens pesadas se acumulando sobre as cabeças de Maria e Carlos. A sensação de que algo grande estava para ocorrer permeava o ar, tornando diariamente trabalhoso até o ato mais simples. O campo, antes verdejante e promissor, tornara-se um espelho de cada dilema e cada insegurança que eles enfrentavam. Naquelas manhãs que começavam sob a luz dourada do sol, Maria se via imersa em seus pensamentos. Enquanto a rotina do trabalho progredia, ela guardava os documentos encontrados em um canto escondido da casa,
páginas amareladas que carregavam histórias de dor e injustiça. Maria lia e relia, seu coração pulsando com a urgência de dar voz àquelas mulheres que não poderiam mais gritar. A luta delas se tornava, de alguma forma, a sua própria luta. Carlos, por sua vez, tentava manter a fachada forte do fazendeiro destemido. Contudo, as noites eram longas e frequentemente ele se via acordado, perdido em seus próprios fantasmas. O que será que minha família fez? Murmura para si mesmo, afundando a cabeça entre as mãos, os olhos pesados de desespero. Em um desses dias pontuados por uma tensão crescente, a figura desconhecida finalmente se apresentou. Era Aninha, uma mulher mais velha que todos conheciam. Com olhos que pareciam penetrar as almas, ela entrou na fazenda como uma brisa do passado. "Precisamos conversar", disse, sua voz firme e suave ao mesmo tempo. Os olhos de Carlos brilharam, um balançar entre o alívio e o receio. Maria observava do canto da sala, as mãos suando enquanto o frio na barriga não a deixava em paz. A inesperada visita dela parecia ter um peso sobrenatural, como se as memórias da fazenda chegassem com ela. O que Aninha sabia? Quais segredos ela teria para revelar? O clima ficou pesado ao virar de minutos em conversa. As palavras dela tinham um tom de urgência, como um chamado do passado. "Carlos, você precisa saber que não é apenas a safra que está em crise. São as histórias que você carrega. Há muito mais nessa fazenda do que você imagina." Carlos, desconcertado, olhou para Maria, e foi nesse momento que ela percebeu que suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que jamais poderia ter previsível. O olhar de Carlos era um misto de medo e assombro. E curiosidade. E Maria sentiu seu coração acelerar. "Maria, você pode nos ajudar? Precisamos desvendar essa história. A verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora." As palavras de Aninha eram uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Maria respirou fundo. Uma mistura de raiva, tristeza e um toque de esperança surgiu dentro dela. E se a verdade for mais devastadora do que imaginamos? Ela se questionava, sabendo que sua decisão de se envolver nesse caminho poderia mexer com a vida de todos. Mas uma outra voz ecoava em sua mente, a voz das mulheres que lutaram por suas vidas e foram esquecidas. Elas mereciam justiça. E, ao avistar o olhar determinado de Carlos, ela sabia que, independentemente do que aquele turbilhão de segredos revelasse, eles precisariam enfrentar juntos. Decidida, Maria tomou a palavra pela primeira vez, rompendo a atmosfera tensa. "Então vamos encontrar essa verdade, juntos." E ao dizer isso, Maria sentiu que de alguma forma estava não apenas se reinventando, mas se tornando um farol de esperança para outras mulheres. A jornada estava apenas começando, e as respostas esperadas ainda eram duros ecos de um passado sombrio. Ela não sabia o que poderia acontecer, mas a determinação em seus olhos falava mais alto que qualquer medo. No fundo, havia uma pergunta latente: o que mais o passado de Carlos esconderia? Assim, a história que prometia abrir velhas feridas se tornava uma crônica de redenção, onde cada passo poderia levá-los a enfrentar não apenas inimigos externos, mas também o que existia dentro de si mesmos. Com um gancho poderoso à sua frente, Maria se sentiu mais forte do que nunca, pronta para desafiar o destino que a observava de longe. Os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade palpável. Maria e Carlos sabiam que o que estava por vir poderia mudar tudo. Após a visita de Aninha, a fazenda parecia carregar uma tensão diferente, como se os próprios ventos carregassem segredos. A luz do sol, que antes aquecia seus corações, agora parecia anunciadora, como um espectador nervoso diante da cena que se desdobrava. Todos os dias, Maria mergulhava em sua pesquisa, organizando os documentos em uma tentativa de decifrar o passado obscuro. As palavras escritas nas páginas amareladas eram como cartas de um mundo esquecido, um testemunho da dor e do amor perdidos no tempo. Cada noite, as lembranças das mulheres que se foram falavam com ela, sua luta vibrando em seu coração como um tambor distante. A força que gostaria de transmitir a todas aquelas almas derrotadas a impulsionava, mesmo que a certeza do que encontrariam deixasse um gosto amargo. Carlos, por outro lado, tinha um embate diferente. Durante o dia, mantinha a aparência de um fazendeiro sereno, mas ao cair da noite, a solidão afligia seu espírito.
Como eu posso ser o homem que elas precisaram? Ele se questionava repetidamente, enquanto as sombras se arrastavam sobre as paredes da casa. O peso do legado de sua família parecia se intensificar. A fazenda estava cercada por lembranças de um passado que ele preferiria esquecer, mas que agora se tornava impossível desviar. Naquela manhã, Maria decidiu que era hora de procurar Aninha novamente. Uma vontade crescente de aprofundar-se na história tomou conta dela. Precisamos entender tudo isso, afirmou a Carlos, enquanto eles se preparavam para ir ao povoado. Ele apenas assentiu, seu olhar contendo tanto medo quanto determinação. Quando chegaram ao pequeno café onde Aninha costumava se encontrar com as pessoas, a mulher mais velha já os esperava, como se estivesse aguardando por eles. A atmosfera carregava um eco carregado de expectativa. Vocês têm dúvidas, disse Aninha, olhando nos olhos de cada um deles. Eu senti. Suas palavras pareciam flutuar no ar. A história que buscam é muito mais do que vocês imaginam. Ela está interligada com pessoas que amaram, sofreram e lutaram neste mesmo chão. Cada passo dado aqui não foi em vão. O coração de Maria acelerou. O que exatamente você quer dizer? A inquietação dela era evidente e Carlos se aproximou mais. Aninha puxou uma cadeira e os convidou para sentar. Vamos começar pelo que não está escrito. As histórias não estão apenas nas páginas, mas nos sussurros das antigas árvores e nos rios que cortam essa terra. Ela começou a relatar um evento há muitos anos que selou o destino daquela fazenda, entrelaçando vidas de forma dolorosa e inesperada. Conforme Aninha contava, as palavras caíam como gotas de chuva em solo seco. Maria sentia-se revigorada. A cada revelação, uma chama se acendia dentro dela. Carlos, por outro lado, passava de uma expressão confusa para uma de profunda tristeza, enquanto imagens de sua família em um passado distante se projetavam em sua mente. Essa fazenda foi palco de amor e traição, continuou Aninha, sua voz grave ressoando. Uma mulher que aqui viveu, ela não permanece esquecida enquanto houver quem se lembre dela. Carlos interrompeu, a voz trêmula. Você está falando da minha mãe, não está? A conexão chocou a todos à mesa, e o pânico interno de Carlos se manifestou como um frio na espinha. Maria trocou um olhar nervoso com Carlos. As perguntas surgiam como tempestades em sua mente. O que mais eles iriam descobrir? Que verdades sobre a família dele estavam escondidas atrás de portas trancadas? Aninha começou a revelar mais detalhes, cada um sendo um corte no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, a esperança nascia com cada palavra. Maria podia sentir que estavam próximos de algo importante, algo que poderia não apenas mudar a vida de Carlos, mas também dar um novo significado à luta dela. Lembrem-se, a verdade pode machucar, mas ela também pode curar, afirmou Aninha, com uma força que reverberou em suas almas. E assim, com o peso do passado se tornando cada vez mais intenso, Maria e Carlos se preparavam para o maior desafio de suas vidas. No fundo, a grande pergunta persistia. A que custo eles encontrariam a verdade? E qual seria o impacto disso sobre eles e sobre todas aquelas mulheres cujas histórias ainda pediam para ser contadas? O dia seguinte começou com um céu nublado, como se a natureza também estivesse retendo a respiração, aguardando que Maria e Carlos desvendassem mais um capítulo daquela história. O café estava silencioso, mas havia uma expectativa no ar, como um suspense que pairava sobre eles. Aninha, com um olhar enigmático, parecia ter preparado mais revelações, e isso deixava os dois nervosos. Eu tenho uma carta, disse Aninha, fitando Carlos e Maria com a intensidade de quem guarda um segredo por muito tempo. Ela foi escrita por sua mãe, Carlos. Nela, ela fala sobre suas dores, suas lutas e, principalmente, sobre o amor que carregava por vocês. Seu olhar se aprofundou e, por um momento, parecia que o tempo havia parado. Está na hora de vocês saberem. Carlos estremeceu. As palavras dela cortavam como faca, tanto pela suavidade quanto pela dureza. A ideia de ouvir a voz da mãe, mesmo que através de uma carta, o fez sentir um misto de expectativa e medo.
Maria pegou a mão dele e apertou com força, tentando transmitir um pouco de coragem. Essa carta pode ser difícil, mas também é a chave para entender o que aconteceu, continuou Aninha. Ela estava presa em um dilema. Mãe, fazendeira, mas, acima de tudo, uma mulher lutando para sobreviver em um mundo que a rejeitava. Naquele instante, Maria viu em Carlos uma fragilidade que nunca havia percebido antes, como se a história da mãe dele estivesse impactando não só a vida dele, mas toda a sua essência. Aquela revelação parecia prometer um renascimento, mas também insinuava a dor que viria com ela. "Você tem a carta, Aninha?" perguntou Carlos, sua voz tremendo. Ele mal conseguia olhar nos olhos da mulher. Maria percebeu que os sentimentos dele estavam à flor da pele, como um rio prestes a transbordar. Aninha assentiu e tirou um envelope amarelado da bolsa. Era assinado com a caligrafia delicada de uma mulher que, ao que tudo indicava, tivera muito a dizer. Carlos olhou para Maria, como se estivesse procurando por um sinal de que era seguro seguir em frente. Ela deu um leve sorriso de apoio, porque, no fundo, sabia que aquela era uma oportunidade de cura. "Eu vou ler", declarou Carlos, e ao abrir o envelope, o som do papel amassado reverberou como um sussurro do passado. Ele começou a ler em voz alta, cada palavra era um eco de uma história esquecida. "Meu querido filho." As palavras soaram suaves, mas carregadas de tristeza e arrependimento. "Sei que minha ausência pesa sobre você e que pode parecer que eu não amei, mas a verdade é que cada dia longe de vocês tem sido uma dor imensurável." Conforme Carlos lia, Maria viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. O som da sua voz tremia, mas ele prosseguia, como se estivesse se afastando de uma sombra que sempre o acompanhara. "Eu fiz o que acho fui obrigada a fazer." A cada frase, a tensão na sala aumentava. Eram revelações sobre escolha, perda e amores impossíveis. A vida dela parecia ser um reflexo da luta que Maria também enfrentava, e isso solidificava ainda mais a conexão. Elas já compartilhavam. "Eu sempre vou amar vocês, mesmo de longe." O fim da carta deixou um gosto amargo na boca de Carlos. Ele não sabia como se sentir. Havia um amor palpável, mas também um desespero por não ter podido ter sua mãe por perto. Aninha respirou fundo, partilhando da dor que ecoava nas palavras. Ela lutou muito com suas decisões e, em suas cartas, ela pediu por perdão. E, acima de tudo, ela queria que vocês soubessem que nunca foi uma questão de amor, mas de sobrevivência. A atmosfera estava carregada de emoções intensas. "Você pode se perdoar, Carlos. Essa é a chave para a liberdade que você precisa", Aninha assegurou. Mas, antes que Carlos pudesse processar tudo, Maria fez uma pergunta que a assombrava. "E quanto a nós? O que isso significa para nós?" Neste momento, o olhar de Carlos estava perdido, como se as respostas tivessem se fundido ao seu passado. Ele viu cada mulher que enfrentou desafios semelhantes, e Maria percebeu que ele também estava se transformando diante dela. Aquilo poderia ser o início de algo novo, não só para Carlos, mas para todos aqueles que haviam lutado em silêncio. "Você precisa descobrir o que significa para você, não só a dor da sua mãe, mas o que você deseja fazer com isso", disse Aninha, com uma firmeza que ressoava como um chamado à ação. E assim, com um peso mais leve no peito, mas ainda carregando dúvidas na mente, eles se preparavam para enfrentar a próxima parte da jornada. O que mais estava escondido nas sombras da fazenda? O que mais precisava ser revelado para que pudessem finalmente seguir em frente? Carlos sentia o coração acelerar. A dor da revelação ainda pulsava em suas veias, mas ao mesmo tempo havia uma faísca de esperança dentro dele. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não era apenas sobre sua mãe, era sobre ele, Maria e o que estavam construindo juntos. Maria observou a expressão de Carlos se transformando, como se um novo peso estivesse sendo colocado em seus ombros, mas ao mesmo tempo uma determinação começava a surgir. Era como se ele estivesse percebendo pela primeira vez que tinha um futuro pela frente. E nesta nova jornada, ela queria estar ao lado dele. "Precisamos descobrir mais sobre ela, sobre nós", Carlos falou, sua voz carregada de emoção.
Não quero que isso seja apenas uma lembrança vazia. Quero entender o porquê de tudo isso e como podemos seguir em frente. Aninha acenou, entendendo que palavras ainda eram necessárias. A fazenda guarda muitos segredos, Carlos. Essa história não acaba na carta. Existem testemunhos, histórias que ainda não foram contadas. Maria segurou a mão dele, consciente de que esse não seria um caminho fácil. Estamos juntos nisso. Vamos encontrar tudo o que pudermos sobre a sua mãe. A verdade sempre traz cura. Carlos olhou nos olhos dela, sentindo uma onda de gratidão. Ainda tinha dúvidas, mas a presença de Maria parecia apagá-las. Tanto quanto ele, ela também tinha suas próprias feridas. Momentos de insegurança e a sensação de não ter a paz que poderia. Pertencimento. Estar lado a lado agora era mais do que um apoio, era um pacto por um futuro. Vamos começar pelo arquivo familiar, sugeriu Aninha, já se levantando. Acho que posso ajudar. Existem registros antigos que podem ter informações valiosas, quem sabe até fotos dela. Às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Ao ouvirem isso, um novo ânimo tomou conta do ambiente. Carlos se levantou, já visualizando o que vinha pela frente. Maria sentia que, embora o caminho fosse repleto de incertezas, havia algo especial nisso. Um misto de passado, presente e futuro entrelaçados. Um botão prestes a florescer. Depois de alguns minutos de preparação, os três se dirigiram ao antigo arquivo da fazenda. O sol, que antes estava escondido atrás das nuvens, parecia querer brilhar mais forte, como se desse suporte à coragem que estava nascendo dentro de Carlos. A sala onde estavam os documentos era empoeirada, cheia de recordações esquecidas. O cheiro de papel antigo invadiu o ar. Maria fez questão de ajudar Carlos a folhear os papéis, empilhando tudo o que parecesse relevante. Lembranças de uma vida inteira estavam ali, ignoradas por muito tempo. Conforme eles examinavam os documentos, Carlos encontrou uma foto amarelada de uma mulher jovem. O seu coração disparou. Era ela. A expressão no rosto dela trazia uma serenidade que ele nunca havia conhecido. Esta é a minha mãe, murmurou, tocando a imagem delicadamente, como se temesse que pudesse se desfazer. Maria se aproximou e, ao olhar para a foto, sentiu uma onda de compaixão. Ela era bonita, disse. Você se parece com ela. Carlos não respondeu. Estava perdido em pensamentos, tentando compreender o que aquela imagem significava para sua história e sua luta interna. Agora havia um rosto a ser relembrado. Uma vida que, por tanto tempo, tinha sido apenas uma sombra. Antes que pudessem continuar nessa nova descoberta, um barulho ecoou pela sala. Era como se algo tivesse caído. Um livro velho se abriu ao chão, revelando outra carta, desta vez mais antiga. Carlos e Maria se entreolharam e uma nova onda de expectativa subiu por suas espinhas. Seria mais uma peça do quebra-cabeça que convidava-os a desvendar? Carlos, você está pronto para o que vem a seguir? Maria perguntou, segurando a mão dele com firmeza. Estou, e quero saber tudo, não apenas sobre minha mãe, mas sobre nós. Vamos descobrir isso juntos, respondeu, já se curvando para pegar a carta. E assim, em meio a memórias e revelações, dava-se início a uma nova jornada. Mas o que mais essa história poderia revelar? Carlos se agachou, com a mão tremendo enquanto pegava a carta. O papel, desgastado pelo tempo, parecia vibrar em suas mãos. Ele sentiu o coração apertar, como se a história de sua mãe estivesse prestes a se revelar, e essa expectativa o deixava ansioso. Vamos ler juntos, disse Maria, juntando-se a ele, enquanto Aninha se abaixava para ver o que havia ali. Carlos desdobrou a carta devagar, como se cada movimento fosse sagrado. As palavras escritas à mão tinham uma caligrafia elegante e a tinta escura ainda estava surpreendentemente legível. Querida filha. Carlos começou a leitura em voz alta. Sua voz era baixa, mas a emoção se intensificava a cada palavra. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais com você. Ele sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Era como se aquele reconhecimento, embora triste, também fosse um alívio. Ela escreveu uma carta para você? Maria perguntou, contendo a respiração. Parece que sim.
Uma carta que estava escondida por muito tempo, Carlos respondeu, tentando manter a voz firme. A cada linha, ele se tornava mais consciente das decisões que sua mãe havia tomado. Ela falava sobre amor, saudade e escolhas dolorosas que teve que fazer. Ele podia sentir a dor dela, quase como se aquelas palavras viessem diretamente de seu coração. Eu sempre amei você, mesmo quando a vida nos separou. Ele leu, pausando para enxugar as lágrimas que escorriam. Maria o abraçou, ofereceu seu calor e conforto. Era um momento delicado, em que a dor da ausência era contrastada pela presença acolhedora da mulher que amava. Aninha, ouvindo em silêncio, sentia a intensidade da cena. Isso é só o começo, Carlos. Essa carta pode conter segredos sobre tudo o que aconteceu, disse, quase como uma oração. Carlos se esforçou para continuar. Fui forçada a deixar você. A leitura tornou-se um desafio. Não fosse Maria ao seu lado, ele talvez não conseguisse prosseguir. Eu tomava decisões pelas quais me arrependi profundamente. As palavras ecoavam na sala, trazendo uma sensação de revelação, mas também de tragédia. Carlos queria entender, queria perdoar, mas ao mesmo tempo sentia o peso das escolhas que envolviam sua mãe. Isso é tão intenso, Maria sussurrou, segurando ainda mais firme a mão dele. Eles sentiam a intimidade da descoberta, mas também a dor. Carlos estava mergulhando em uma verdade que por tanto tempo foi ocultada. Era um misto de amor e culpa, saudade e libertação. Ela menciona alguém, um pai, disse Carlos de repente. Um irmão? Talvez eu tenha outros irmãos. Aninha se animou com a possibilidade. Isso mudaria tudo. Temos que descobrir quem é essa pessoa. Carlos sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele estava em busca de algo muito maior do que apenas entender a história da sua mãe. Ele estava buscando conexão, autenticidade e um lugar ao qual pertencer. Vamos, precisamos de mais informações. Essa pode ser a chave para muitas respostas, disse Carlos, já se levantando, determinado. Com a carta na mão, os três se dirigiram a um antigo baú que ficava em um canto da sala. Uma ideia surgiu na mente de Carlos. Os registros da fazenda podem estar lá. Por um instante, tudo parecia possível. O futuro, antes nebuloso, agora se mostrava luminoso e cheio de possibilidades. Ele ainda não sabia se a verdade seria luz ou sombra, mas tinha certeza de que precisava descobrir. O que mais esta descoberta traria à tona? Quais segredos aguardavam naquelas páginas empoeiradas? O que sua mãe realmente havia deixado para trás? Apressando o passo, Carlos respirou fundo, ainda com a retina cheia de lágrimas, mas agora iluminada por uma nova esperança. Ele estava disposto a enfrentar qualquer verdade que viesse, por ele e por tudo que amava. Carlos levou a carta junto a si, como se fosse um amuleto que carregava sua história. A excitação e a ansiedade o acompanhavam enquanto se aproximava do baú que guardava os registros da fazenda. Uma camada de poeira cobria a superfície antiga, como se anos de segredos estivessem trancafiados ali. Ele se agachou e começou a abrir o baú, estalando as dobradiças enferrujadas que tinham sido ignoradas por tanto tempo. Dentro, viu papéis amarelados, fotos desbotadas e documentos que contavam não só a história de sua família, mas também um pedaço da história do Brasil. A luz da tarde entrava pelo arrombamento da janela, iluminando os rostos familiares nas fotos, pessoas que ele nunca conheceu e que agora pareciam sorrir, esperando que ele desvendasse sua conexão com elas. "Olha isso!" exclamou Aninha, segurando uma foto em seu pequeno braço. Era uma imagem de uma mulher com um olhar forte e um sorriso fresco. A semelhança dela com Carlos era impressionante, quase como um espelho. "É a minha mãe!" Carlos não conseguiu conter a emoção. "Olha para os olhos dela, é como se eu estivesse olhando para mim mesmo." Ele pegou a foto com mãos trêmulas, sentindo a conexão visceral com aquela mulher desconhecida. Maria se aproximou e, com o dedo, começou a folhear um dos documentos. "Aqui, registro de nascimento. Veja, ela teve um filho a mais. E aqui, a assinatura dele." Ela ficou em silêncio, absorvendo a nova informação. "Então, não estou sozinho. Existe um irmão por aí." Carlos murmurou,
a ideia se estabelecendo em sua mente como uma lâmpada acesa na escuridão. Mas a ideia crescia junto com uma dúvida incômoda. Onde estaria esse irmão? A busca por familiares pode trazer consolo, mas também feridas que talvez ainda estivessem abertas. Precisamos procurar por ele, disse Aninha firme, se aproximando de Carlos. Se ele existe, é a nossa chance de completar essa história. A determinação no olhar da menina era contagiante, e Carlos percebeu que não estava apenas em busca de um irmão. Ele estava desenterrando a verdade sobre sua mãe, sobre as escolhas que fizeram e as consequências que moldaram suas vidas. A tensão na sala se intensificou. O que mais essa busca poderia revelar? Carlos sentia um misto de medo e esperança. Existiria amor nessa nova realidade ou apenas mais dor? Maria quebrou o silêncio. Carlos, isso aqui é mais do que apenas descobrir sua família. É enfrentar o que aconteceu no passado, é fazer as pazes com a sua história. Você está pronto para isso? Ele olhou nos olhos dela e viu a seriedade em seu olhar. A verdade estava à porta, esperando para ser descoberta. Estou. Precisamos descobrir a verdade, disse Carlos, cada palavra uma firme declaração de sua determinação. Ele nunca se sentiu tão vivo. Vamos lá então, disse Aninha, puxando o braço dele. Carlos se levantou, a adrenalina percorrendo seu corpo. Com a carta na mão e os registros da fazenda espalhados ao redor, eles estavam prestes a se aventurar em um novo capítulo. Não havia mais como voltar atrás. Carlos respirou fundo, pronto para descobrir cada fragmento da verdade que o esperava. Mas, enquanto se preparavam para a busca, uma sensação estranha invadiu o coração de Carlos. E se a verdade que encontrassem não fosse a que tanto desejava? E se o irmão que procurava estivesse envolvido em algo muito mais complicado do que um simples reencontro familiar? A dúvida brotava, mas não havia tempo para hesitar. Eles saíram do cômodo, prontos para seguir a linha entre passado e presente, sem saber se aquela jornada seria sua redenção ou condenação. O que Carlos descobriria sobre seu irmão? Seria uma chance de unir a família ou um novo abismo se abriria entre eles? Carlos respirou fundo enquanto cruzava o limiar do velho cômodo, o cheiro de madeira envelhecida misturando-se à expectativa do desconhecido que o aguardava. Aninha e Maria o seguiam de perto, seus olhares fixos nos caminhos abertos pela nova revelação. Cada passo parecia ecoar com a narrativa que ele estava prestes a reescrever. E se ele não quiser me encontrar? A voz de Carlos soou mais baixa, quase um sussurro, enquanto atravessavam o corredor estreito. A ideia de não ser aceito, de descobrir um irmão que não queria nada a ver com ele, o paralisava por um momento. Mas Aninha não hesitou. E se ele quiser? E se ele estiver esperando por você? As palavras dela eram como flechas de esperança, cortando a nuvem de insegurança que se abatia sobre ele. A curiosidade estava crescendo. Carlos sentia que a história de sua família tinha camadas profundas, como a terra sob seus pés. Cada folha que passava era mais uma pista, cada palavra escrita mais um enigma a ser desvendado. Eles decidiram partir em direção à cidade mais próxima, onde esperavam encontrar informações sobre o irmão de Carlos. O carro de Maria era pequeno, mas aconchegante, e as vibrações do motor se misturavam às conversas entusiasmadas sobre o que poderiam descobrir. As crianças imaginavam cenários, como se fossem os protagonistas de um filme repleto de reviravoltas. Talvez ele seja diferente de você. Quem sabe ele é bem-sucedido ou tem uma família grande? Aninha disparou, com a inocência de quem ainda acredita que toda a história termina em um felizes para sempre. Carlos riu, mas o sorriso acabou se desvanecendo. E se ele não quiser saber de mim? E se tudo isso for um erro? O peso da dúvida o acompanhava, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Não é um erro. Você está fazendo o que qualquer um faria se estivesse no seu lugar. Procurar a verdade é parte da sua história, Maria disse com firmeza, apoiando a mão no ombro de Carlos. As palavras dela soavam como um mantra, um lembrete de que ele não estava sozinho nessa jornada. Quando chegaram à cidade, a rotina típica parecia tão distante das emoções que pulsavam dentro dele. O café com leite na taça de barro parecia um café de... Sol brilhava forte, mas na mente de Carlos, nuvens de confusão e esperança se misturavam. Eles se dirigiram a um antigo cartório, onde Carlos esperava obter informações que poderiam levá-lo ao seu irmão.
O coração batia descontrolado, envolvendo-o em uma mistura de expectativa e medo. "Vamos lá", disse Maria, encorajando-o para entrar. O ambiente era pequeno e simples, mas cheio de registros, cada um carregando histórias que não podiam ser contadas. Carlos se aproximou do burocrata e, entre perguntas e olhares avaliativos, pediu por informações de seu irmão. O homem atrás do balcão começou a folhear os livros de registro, os dedos deslizando sobre as páginas com a precisão de alguém que já conhecia aqueles nomes de cor. "O nome é Carlos Rafael?" O homem olhou de volta para ele e a sala pareceu ficar em silêncio. Essas palavras ecoaram dentro da mente de Carlos, reverberando como um tambor. "Sim, esse é o nome que eu quero saber", ele respondeu, quase sem fôlego. Um momento de tensão pairou no ar, e o coração de Carlos parecia querer saltar do peito. "Você vai se surpreender com o que eu tenho para te contar." E a frase parou no ar, suspensa entre a revelação e a expectativa. O olhar do funcionário era enigmático, carregando uma informação que poderia transformar tudo. Carlos mal podia esperar. Agora não havia mais volta. O que a busca traria para ele? A verdade poderia ser uma porta para o reencontro ou um abismo de decepção. A resposta estava prestes a ser revelada. O silêncio se tornou quase ensurdecedor enquanto o funcionário analisava os papéis à sua frente. Carlos sentia seu coração disparar, as palavras pareciam ficar presas em sua garganta. Ana e Maria estavam ao seu lado, ambas com os olhos brilhando de expectativa e preocupação, como se suas emoções estivessem entrelaçadas com a dele. Estava procurando esse registro há anos. O homem finalmente rompeu o silêncio, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Carlos Rafael não é apenas um nome. Ele tem uma história muito complexa e, acredite, é cheia de reviravoltas. A mente de Carlos disparou. Ele queria saber tudo, qualquer detalhe que o ligasse a esse irmão que mal conhecia. O que aconteceu com ele? Onde ele está agora? As perguntas escaparam dele como se fossem folhas levadas pelo vento. Ele desapareceu há muito tempo. O homem fitou Carlos por um momento, como se estivesse avaliando o impacto da revelação. Sabe, isso não é um simples caso de fuga. Há muitos anos, a vida dele foi marcada por tragédias e escolhas difíceis. Sua mãe, bem, ela teve que tomar decisões que mudaram tudo para todos nós. Carlos sentiu um nó se formar em seu estômago. A ideia de que sua mãe, a mulher que ele idealizava, pudesse ter feito algo tão drástico o deixava confuso. O que você quer dizer com isso? Ela abandonou a família, deixou seu irmão com seu pai. As circunstâncias foram complicadas, mas quer saber, a história não acaba aí. O tom do funcionário mudou, tornando-se mais suave, quase empático. "Eu tenho certeza de que seu irmão ainda está por aqui. Ele não esqueceu você. A conexão familiar é algo que nada pode apagar." O coração de Carlos parecia querer escapar do peito. A esperança começou a brotar, misturada com a dor da verdade. Seria possível que ele ainda pudesse encontrar o irmão? Sentir o abraço que nunca teve? Ouvir as histórias que nunca foram contadas? Um impulso avassalador tomou conta dele. Ele precisava saber mais. Ele precisava do próximo passo. "Onde ele está agora?" Carlos questionou, levantando-se um pouco, a urgência na voz crescendo. "O caminho para encontrá-lo não será fácil, mas posso te dar uma dica", disse o funcionário, deixando os olhos brilharem com um misto de compaixão e responsabilidade. "Há uma velha fazenda na região. Dizem que ele vive por lá. Mas você precisa se preparar. O que encontrar pode não ser o que deseja ouvir." Antes que Carlos pudesse sequer processar a informação, Aninha segurou sua mão. "Você não pode desistir depois de tudo isso, Carlos." Ele se virou para as duas, sentindo que uma nova jornada estava prestes a começar. O desejo de conhecer seu irmão, de entender a história de sua mãe e, quem sabe, até lhe oferecer uma nova chance aos dois, era mais forte do que qualquer medo. Com o coração em chamas e a cabeça repleta de perguntas, Carlos deixou o cartório, com as direções anotadas em um pedaço de papel rabiscado. As risadas e os sons da cidade pareciam distantes agora. Ele sabia que a verdade que procurava o aguardava a poucos quilômetros. "Vamos para a fazenda", ele respirou fundo e declarou, a determinação pulsando dentro dele.
É hora de encontrar minha família. E ao olhar nos olhos de Aninha e Maria, ele sentiu que um novo capítulo da sua vida estava prestes a ser escrito. Mas seria uma história de cura ou de mais dor? O caminho que os aguardava ainda guardava segredos que poderiam alterar tudo. Com cada passo que ele dava em direção ao desconhecido, as dúvidas começavam a surgir novamente. E, acima de tudo, uma pergunta ecoava em sua mente. E se a fazenda guardasse mais do que apenas um irmão perdido? A jornada até a antiga fazenda começou sob a luz do sol, que agora parecia oferecer um novo dia, cheio de promessas de esperança e de medo. Carlos estava no volante, sua mão firme na direção, mas sua mente estava a 1000 por hora. Ele sentia um turbilhão de emoções, medo, ansiedade e uma centelha de esperança que o impulsionava a descobrir a verdade sobre seu irmão. Chegando à fazenda, a paisagem se abria, revelando um pedaço do passado que ali estava congelado no tempo. As paredes cobertas de musgo, o terreno descuidado, tudo parecia contar a história de um lugar que já foi próspero, mas que agora está em ruínas, assim como os sonhos de uma família fragmentada. Aqui estamos, disse Carlos, parando o carro. Maria e Aninha o acompanharam em silêncio, cada uma absorvendo a gravidade daquele momento. Ele respirou fundo, sentindo a brisa fresca e o cheiro da terra, que trazia consigo memórias e promessas. Precisamos ser cuidadosos, não sabemos o que vamos encontrar, alertou, enquanto segurava a mão de Maria para se sentir mais seguro. Os três caminhavam em direção à casa, que estava mais perto de se desintegrar do que de se erguer. Ao entrar, um cheiro de mofo e poeira os envolveu. Era como se o tempo tivesse congelado dentro daquelas paredes. As janelas estavam quebradas e a luz entrava de forma tênue, destacando a fumaça da lembrança. Carlos deu um passo à frente. Se meu irmão estiver aqui, ele precisa saber que eu sempre procurei por ele, disse, sua voz falhando ao falar. Ele não sabia como seria o reencontro, mas aquela esperança o mantinha em movimento. De repente, um barulho, o estalo de um piso madeira chamou sua atenção. Todos olharam para a porta da sala, onde uma silhueta apareceu, hesitante. Era um homem, com olhos que espelhavam os medos e esperanças de Carlos. Os dois se encararam, como se o universo estivesse esperando por aquele momento. Você é... A palavra tremia na ponta da língua de Carlos, enquanto seu coração batia descompassado. Carlos, o homem respondeu, e a voz soou como um eco que atravessava o tempo. Carlos Rafael. Ele hesitou, os olhares se encontraram, como se aquela breve fração de segundo trouxesse à tona todas as emoções reprimidas. Eu sou seu irmão, Carlos declarou, a determinação se sobrepondo ao temor. Sonhei em te encontrar. O homem deu um passo hesitante à frente, a confusão e o reconhecimento marcando seu rosto. Sem saber se aquele encontro seria um momento de reconciliação ou de mais dor, Carlos estava preparado para tudo. Ele estava ali para mudar a narrativa. Enquanto conversavam, cada palavra era um laço que se formava entre eles. Os dois irmãos compartilharam histórias, falaram sobre suas infâncias, suas dores e a sensação de abandono. Eu pensei que estava sozinho, confessou o irmão, trazendo lágrimas aos olhos de Carlos. Eu também, disse ele, com um nó na garganta, mas agora não estamos mais, precisamos nos ajudar. Os ecos daquele passado conduziram a uma conversa franca. Carlos falou sobre a carta que havia lido, a luta da mãe e a dor que ela carregou. O irmão ouviu em silêncio, as emoções inundando seu coração. Sua mãe fez escolhas, difíceis, mas as fez por amor, refletiu, secando as lágrimas. O tempo fluiu, e entre sorrisos e histórias tristes, suas vozes foram se entrelaçando. Era como se as sombras do passado começassem a se dissipar na luz daquela conexão recém-descoberta. Eles se entreolharam com um olhar que falava mais do que palavras poderiam expressar. Agora que te encontrei, vamos juntos enfrentar tudo isso. Não é só o passado que nos une, é a oportunidade de escrevermos um futuro, Carlos afirmou, a resolução ardendo em seu peito. O irmão assentiu, e naquele momento ambos entenderam que o caminho seria longo e desafiador, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Juntos, eles seriam capazes de quebrar o ciclo de dor e solidão que os havia aprisionado por tanto tempo.
Por fim, deixando aquele espaço que tanto guardou sofrimento, Carlos, Maria e Aninha saíram da fazenda de braços dados com um novo irmão. O ar fresco da liberdade os envolveu, trazendo promessas de recomeço. Os sorrisos e as lágrimas convergiam em uma dança de renovação. Eles eram agora mais do que uma família despedaçada. Eram guerreiros prontos para lutar por suas verdades. Agora, com um futuro a descobrir e o peso da história se transformando em esperança, Carlos sentiu pela primeira vez que estava onde sempre deveria ter estado. Um sorriso radiante iluminou seu rosto e a sensação de paz finalmente o envolveu. E aí, querido leitor, esta história te tocou? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a se emocionarem. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. A hora de apoiar o canal é agora.